Vamos agora ao último livro histórico do Antigo Testamento, o livro de Esther. Um versículo-chave no livro de Esther, Esther 4,14. Uma palavra de Mardoqueu para Esther. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Sabe, queridos, esse verso é chave. Eu sublinho ele aqui porque ele realmente é a chave do livro. Porque naquele momento que Esther estava vivendo, que o povo judeu estava vivendo, era um momento chave. E Mardoqueu vem com essa palavra de pai para ela. Não foi para um momento como este que você chegou a essa posição de rainha, que Deus te colocou aí. Por isso nós vemos o livro de Esther, um livro que fala muito sobre a providência de Deus. Bom, queridos, nós vamos ver no conteúdo do livro de Esther, que conta a história de uma garota judia, que era Esther, com que o rei Xerxes da Pérsia escolheu para ser sua rainha. Na verdade, ele mandou a sua outra rainha embora por um motivo que ela desonra ele, e ele tem que escolher uma nova rainha. E ele faz, entre aspas, uma espécie de concurso de beleza para escolher essa rainha. E aí Esther é escolhida. Mas nesse meio tempo, o que acontece? Amã conspira para assassinar os judeus. E Mardoqueu, ele persuade Esther tentar salvar o povo. Então ela arrisca a própria vida quando ela apela ao rei em favor dos judeus. Por que ela arrisca a própria vida? Porque ela, mesmo sendo rainha, ela precisava ser chamada para ir à presença do rei. Mas ela vai sem ser chamada e não poderia acontecer isso. Na verdade, ela poderia até mesmo ser morta por causa disso. Mas a graça de Deus, o favor de Deus se manifesta sobre a vida de Esther de forma tal que o rei, pelo contrário, o rei se sente honrado ali com a presença dela. E ali ela começa o quê? A armar um plano para expor Amã e salvar os judeus. Embora o nome de Deus não apareça nesse livro, o tema e o propósito do livro é mostrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, em meio a provações, em meio a perseguições. O livro de Esther, ele foi escrito para contar como começou a festa de Purim. Essa é uma festa celebrada pelos judeus até hoje. Ela não faz parte do calendário religioso da lei de Moisés, mas é uma festa que os judeus têm até hoje, celebrando o quê? A vitória dos judeus contra os seus inimigos. A palavra-chave é judeus, repetida 44 vezes. Então a mensagem desse livro realmente fala muito dessa libertação do povo judeu. E um termo-chave é a palavra providência. Deus providencia para cuidar dos judeus. Existe uma providência de Deus para quê? Para que os judeus tivessem o quê? Libertação dos seus inimigos, para que eles pudessem vencer os seus inimigos. Sabe? O povo de Deus não podia ser destruído. Deus estava protegendo eles. E é interessante que a própria esposa de Amã, que faz toda a armação para que os judeus fossem mortos, ela o quê? Ela dá uma palavra para o próprio Naamã, que está ali no capítulo 6, que diz o seguinte: você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu. E você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Então, assim, essa palavra mostra o quê? Realmente que Deus estava com os judeus. Mesmo diante desse plano, Mordecai, ele, no meio do... Deus providencia até um momento para ele ser o quê? Honrado pelo próprio rei. Então nós vemos a providência de Deus ali no cuidado com o povo. Sabe, Esther oferece um quadro adequado de Cristo, enquanto ela estava disposta a se colocar no lugar da morte para a salvação do seu povo. E ela também atua como uma espécie de advogada para o povo. Então, um quadro aqui que mostra muito bem Cristo, que se coloca em nosso lugar para morrer. E também é o nosso advogado perante Deus. E Deus o que? Cria formas para que o povo fosse o quê? Fosse salvo, fosse protegido.
E Jesus é aquele que nos protege também. Então, Esther, queridos, esse livro traz muitas revelações sobre essa graça de Deus sobre nossa vida. Deus te abençoe. Obrigado por estarmos juntos nesse tempo estudando os livros históricos.